invadiram, quebraram tudo. Essa notícia chocou a política aqui agora neste exato momento. Eu vou trazer inclusive imagens aqui na tela do momento do início da invasão, da quebradeira. Eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Outra informação extremamente importante, gente, tá? Jair Messias Bolsonaro acaba de receber a melhor notícia do ano. Jair Messias Bolsonaro acaba de receber a melhor notícia do ano. É notícia, gente, tá? Para comemorar, para soltar fogos, para tomar champanhe. É a melhor notícia, sem a menor sombra de dúvida. Ela acabou de ser confirmada direto de Brasília, agora neste exato momento, gente. Tem também uma prisão que acabou de ser efetuada. Eu falo para vocês que o mundo não gira, gente, tá? O mundo capota. Ao mesmo tempo em que essa notícia maravilhosa acabou de ser confirmada para Jair Messias Bolsonaro, do outro lado, prisão acabou de ser efetuada. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito desse que acabou de ser preso aqui agora neste exato momento. Prisão acabou de ser efetuada finalmente. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar de quem foi preso aqui agora neste exato momento. Gente, além dessa, inclusive, tem um vídeo que eu vou trazer aqui, gente. Já coloquem aí, ó, um lencinho do lado, que eu acho que vocês vão chorar. Porque eu sou manteiga derretida, eu chorei muito quando eu vi esse vídeo, do momento da saída da prisão. Eu vou trazer esse vídeo aqui, eu chorei muito, eu acho que vocês também vão chorar. Foi um momento emocionante que acabou de acontecer, da saída da prisão. Tá livre novamente. Eu vou trazer esse vídeo completinho também nesse boletim para vocês, gente. Tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui, gente. Tá? Só assistam. Assistam porque esse vídeo tá sensacional, espetacular, com uma notícia, uma pancada atrás da outra, rapidamente, claro, ó. Tô vendo aqui que tem muita gente que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não é inscrito aqui no nosso canal, gente, tá? O que você tá esperando? Aqui um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema do nosso canal e é motivo mais do que suficiente para você fazer parte da nossa família. Então, não perde tempo, ó. Inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá, gente. Lambedor de botas do Lula, gente, tá? Lindbergh Faria tá desesperado com a tacada, com a jogada de mestre do Flávio Bolsonaro para destruir Lula de uma vez por todas. Surtou, gente, tá? O Lindbergh surtou. Lindbergh Faria dá chilique após Flávio Bolsonaro, né, reunir assinaturas para derrubar a taxa das blusinhas criadas dentro do governo Lula. Lula está estudando retirar a taxa. Então ele está aqui desesperado. Não, calma, gente, o Lula vai tirar essa taxa das blusinhas. Só que aqui dentro, o Lindbergh Faria fez uma declaração que eu tô até agora em estado de choque. É muito desespero, gente, meu Deus. Vejam. O desespero do Lindbergh Faria com a tacada de mestre do Flávio Bolsonaro. Vejam só. Flávio Bolsonaro é o maior cara de pau. Ele sabe que o Lula determinou aos seus ministros para estudar o fim da taxa das blusinhas. Aí agora estão querendo dizer, ah não, nós também somos contra a taxação das blusinhas. Sabe quem foi o maior lobista no Congresso Nacional para colocarem essa taxa das blusinhas? Foi aquele bolsonarista, o velho da van. Veja o que ele falou. Foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está nas suas mãos o projeto de lei 914, que revoga a isenção de imposto de importação nas compras de até R$250. Salve nossa economia, nossas empresas e os empregos dos brasileiros. Vote a favor da PL 914. O Lula sempre foi contra essa taxação. E agora tem um estudo da LCA Consultoria que diz o seguinte: 70% quem paga é classe C, D e E. Ou seja, onera os mais pobres, não gera emprego e diminui a arrecadação também dos estados. Lula é que tá certo. Tem que ir para cima e acabar com essa taxa das blusinhas. Ai, gente do céu. Então a taxa das blusinhas, o Lula não queria, né, a taxa das blusinhas. Se o Lula não queria, senhor Lindbergh Faria, então por que ele sancionou? Por que ele assinou, chancelou, sancionou? Por que ele autorizou? Se o Lula realmente fosse contra, como vocês estão pregando aí agora, né, porque agora é ano eleitoral,
Vocês já abarrotaram o bolso de tanto dinheiro, de tanto imposto que vocês receberam com essa taxa das blusinhas que foram... Vocês arrecadaram bilhões. Nunca se arrecadou tanto na história desse país. Depois de vocês terem abarrotado, né? De receberem tanto dinheiro desses impostos da taxa das blusinhas, agora, calma, gente, o Lula nunca quis essa taxa das blusinhas. Gente, isso aqui é uma lorota sem tamanho. Porque se o Lula realmente não quisesse a taxa das blusinhas, porque esse aqui foi um que na época gravou vídeo desesperado, dizendo, gente, fiquem tranquilos, fiquem calmos. O Lula não vai taxar as blusinhas. Não vai, isso é fake news, é mentira da oposição. A oposição está divulgando essa fake news para prejudicar o Lula. Fiquem tranquilos que o Lula não vai taxar as blusinhas. E o que o Lula fez? Sancionou. Foi lá e sancionou. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Se você acompanha os vídeos que eu posto aqui no canal todo dia, já tá sabendo de qual vídeo eu tô me referindo. Eu trouxe aqui o vídeo do Lindbergh Faria jurando que o Lula não ia taxar as blusinhas, tá aí na internet. Inclusive eu coloquei aqui no canal. Aí depois o Lula foi lá, taxou as blusinhas, arrecadou bilhões e bilhões e bilhões, né? Agora que é ano eleitoral, tá aí bem pertinho da eleição. Não, gente, agora o Lula... Fiquem tranquilos. O Lula vai tirar a taxa das blusinhas. O Lula nunca quis, gente. O Lula nunca quis a taxa das blusinhas. O que é isso? Agora o Lula é contra. Agora o Lula vai agir dentro do Congresso para acabar com a taxa das blusinhas. É desespero, gente. Isso aqui é desespero. Desespero por quê? Porque o Flávio Bolsonaro, numa tacada de mestre, está se antecipando. Juntou as assinaturas, está juntando ali as assinaturas para derrubar essa taxa das blusinhas do Lula. Deu para vocês entenderem o motivo do desespero aqui, gente, tá? Meu Deus do céu, gente, o desespero tá tomando conta, porque agora eles estão percebendo que o Lula vai ser descartado da política, vai ser enxotado da presidência da República, né? Que o povo percebeu que a única coisa que o Lula fez nesse desgoverno foi enfiar taxa, tributo, imposto no lombo do povo brasileiro, que o povo está cansado de pagar tanto imposto. Eles sabem que o povo acordou, que o povo hoje não está só assistindo o Rede Globo, como era antigamente, que o Lula mandava e desmandava, né? Agora o povo tem acesso, ó, rede social, o povo tem uma arma valiosíssima na mão, que é a rede social, que realmente tem acesso à verdade dos fatos. E a verdade dos fatos é o que a gente traz todo santo dia. Como eu trouxe aqui, o próprio vídeo do Lindbergh Faria, dizendo que era fake news da oposição, que o Lula não ia taxar as blusinhas. E que o Lula em seguida fez o quê? Sancionou a cobrança da taxa das blusinhas. Se o Lula realmente fosse contra... Ah, o Lula nunca quis. Então por que assinou? Por que sancionou? Né? A gente derruba mesmo, gente, tá? A gente derruba os argumentos mesmo. A gente mostra a verdade. Afinal de contas, qual que é o lema aqui desse canal? Cidadão bem informado jamais será escravizado. Com isso aqui, deu para vocês entenderem por que esse bordão aqui do canal. Vamos lá, gente. E Jair Messias Bolsonaro, que acaba de receber a melhor notícia do ano, gente, tá? É inacreditável o que acabou de ser confirmado. Inclusive, além dessa notícia boa para o Bolsonaro, teve prisão que acabou de ser efetuada em Brasília. Olha só, gente, as reviravoltas que o mundo dá. O mundo não gira, o mundo capota. E essa prisão que acabou de ser efetuada, todos vocês vão gostar. Eu tenho certeza absoluta. Mas antes, gente, deixa eu trazer aqui uma entrevista que o Gilmar, que ele gosta de dar entrevistas, né? É o ministro que ama dar entrevistas, ama holofotes, ama uma mídia, né? Como ninguém. E ele deu uma declaração aqui muito cabulosa. Vejam só, deixa eu ler ele primeiro para vocês entenderem um pouquinho do que ele vai revelar. A soberba em vídeo. O ministro Gilmar Mendes admite a própria arrogância ao dizer que discutir o STF é perda de tempo. Para quem está no topo, a lei é um detalhe. Para o povo, a justiça é última esperança. O Brasil mudou e eles ainda não perceberam. Então, o ministro Gilmar Mendes disse que impeachment de ministros do STF
falou sobre perda de tempo. O que ele quis dizer com isso? Vamos entender? Acompanhe. Eleição geral esse ano, renovação de 2/3 do Senado Federal e alguns candidatos, inclusive com chance real de vitória, colocam ali dentro da sua plataforma eleitoral, às vezes até como mote principal, a defesa de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Queria ouvi-lo a respeito disso, como é que o senhor vê essa posição de candidatos, essa posição que pode ganhar força no Senado a partir da próxima legislatura e no que isso afeta a relação entre Supremo e Poder Legislativo. Vai parecer arrogante o que eu vou dizer, mas eu não tenho preocupação com isso. Uma coisa é campanha, outra coisa é o exercício de cargo. Não é fácil instaurar um processo de impeachment contra um ministro do Supremo, até porque precisa de ter razões. E se houver razões, o processo vai tramitar com a maioria que nós, inclusive, estabelecemos, deixamos bem claro, que tem que ser de 2/3, segundo o critério que vige também para a presidência da República. Então, não vejo problema nessa questão. Agora, quanto à iniciativa de atacar o Supremo e via impeachment, é compreensível. De novo, no contexto sobre o que eu falei um pouco antes. Nós tivemos uma situação em que houve um confronto entre bolsonaristas e o próprio tribunal. E hoje que se quer passar uma mensagem de que o tribunal equivocou-se, errou ao condenar Bolsonaro e seus seguidores. Então, aqui é como se falasse num acerto de contas. Mas acredito que o país tem maturidade e terá maturidade para passar por mais essa crise, que acho que é uma crise momentânea. Eu não me assusto com esse tipo de ameaça. Eu até acho uma perda de tempo, ao fim e ao cabo, fazer campanha contra o Supremo Tribunal Federal ou tendo o Supremo Tribunal Federal como centro das questões. A rigor, a população está reclamando do ônibus, está reclamando do SUS, está reclamando do endividamento, dos juros altos, e nós estamos discutindo essa questão de prover vaga no Supremo Tribunal Federal, ou não prover vaga, ou criar uma vaga via impeachment. A mim me parece que eu não sou especialista em pesquisa, mas eu não acredito que isso dê muito voto. E aí, gente, tá bem tranquilo, né, com relação a impeachment de ministros do STF, né? Perda de tempo. Será, gente? Vou até rememorar aquele meme, né? Será que eles estão tão tranquilos assim? Porque o que eu estou vendo é o contrário. O que eu estou percebendo é uma ofensiva para cima de candidatos ao Senado. Exemplo para vocês, Marcel Van Hatten virou réu agora. O Gustavo Gaia, que é o parlamentar do estado de Goiás, deputado federal que vai concorrer ao Senado, réu. Quem mais, gente, tá? Estão indo para cima do Romeu Zema, agora Alessandro Vieira, dentre outros. Gente, será que eles estão tão despreocupados assim? Até próprio Flávio Bolsonaro, né? Pediu investigação até contra o Flávio Bolsonaro. Será que eles estão tão despreocupados assim, gente, tá? Falar, qualquer papagaio fala, né? Mas de trás dos bastidores, as decisões mostram um nível de desespero sem precedentes. Parece que a intenção é... Gustavo Gaia é a favor de impeachment de ministros do STF? Vamos dar um choque aqui. Marcel Van Hatten é a favor de impeachment de ministro do STF? Vamos dar um choque aqui. Romeu Zema é a favor de impeachment de ministro do STF? Como nunca antes. Vamos dar um choque aqui. Abre esse precedente para a gente interpretar dessa forma. Eu acho que eles não estão tão tranquilos assim como eles dizem, não. Vamos lá, gente. Antes de trazer aqui imagens de invasão, eu vou trazer primeiro... eu tinha separado aqui uma imagem da soltura da prisão, mas antes, deixa eu trazer aqui uma informação para vocês de uma prisão que acabou de acontecer e logo em seguida eu trago as imagens da invasão. Quebraram tudo, gente, tá? Quebraram tudo. Revoltados, quebraram, depedraram. Meu Deus do céu. Mas antes, deixa eu trazer aqui a notícia dessa prisão que eu acho que vocês vão gostar. Eu gostei. Estava foragido e foi preso. Goleiro Bruno, gente, tá? Quem não se lembra do goleiro Bruno, que foi o autor de um dos
assassinatos mais cruéis e covardes da face da terra, gente, tá? Que aconteceu com aquela mãe do filho dele, né, da Elisa Samúdio. Pois bem, gente, tá? Ele era considerado foragido há meses e foi preso novamente. Goleiro Bruno é preso no Rio de Janeiro após 2 meses foragido. E assim, gente, na minha humilde opinião, esse homem aqui, esse que está aqui na sua tela, ele deveria passar o resto da vida na cadeia. Na minha humilde opinião. Que ele fez aquela crueldade que eles fizeram com aquela mulher. Ele sabia o que iria acontecer, o que estava acontecendo. Deveria apodrecer na cadeia. Depois de 2 meses foragido, o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, né, foi detido da noite dessa quinta-feira no município de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ele responde por efeitos da condenação do homicídio da ex-namorada Elisa Samúdio. O mandado de prisão havia sido emitido em 5 de março, quando a Vara de Execuções Penais apontou quebras das condições de liberdade condicional por parte dele. Entre as violações está uma viagem ao Acre em fevereiro para jogar pelo Vasco, sem permissão judicial, seguida do não retorno ao regime semiaberto. Então ele quebrou, violou e foi declarado foragido, foi decretada a prisão, e como ele não se apresentou, foi declarado foragido e foi preso. Depois de 2 meses foragido, a sua prisão foi efetuada. E eu, sinceramente, tá? Espero que ele nunca mais saia dessa prisão. E nunca mais saia. Vamos lá, gente. Agora eu vou trazer para vocês imagens de invasão, quebradeira, que aconteceu nesse dia de hoje. Mas eu tô chocada que esses pessoal aqui que invadiu, quebrou, até agora eu não tenho notícias de nenhum que foi pra cadeia. Vejam só. Os estudantes da USP estão construindo uma ocupação na reitoria em resposta à negligência e o fato da reitoria ter dado um golpe nos estudantes e fechado unilateralmente a mesa de negociação na nossa greve. Os estudantes têm, desde segunda-feira, buscado a reitoria, os pré-reitores da universidade, para dialogar. Gente, tá aí, né? Estudantes de vermelho invadiram, quebraram, né? Tombaram ali patrimônio, fizeram a arruaça, né? Estão de vermelho. Será que alguém foi preso aqui? Estão pedindo até o fim da polícia militar. Podem quebrar tudo na universidade, invadir terras, propriedades, destruir a esplanada com tranquilidade, afinal, não são de direita, né? Eles usam vermelho, nada acontece. Ninguém corre o menor risco de ser condenado a 14 anos de prisão, como aposentado que fez um Pix. Fez um Pix de R$500, é 14 anos de cadeia. Mas isso aqui, que quebrou, vandalizou, invadiu, nada aconteceu. Nada. Até agora, eu pelo menos eu busquei aqui, gente, tá? Vocês viram que a polícia militar tava ali, né? Assistindo de camarote. Por que não levaram esse povo preso, como fez com o pessoal do 8 de janeiro? Por que eles não estão atrás das grades? Por que eles não colocaram todos dentro de um ônibus, falando que, olha, vamos levar vocês para um lugar seguro? Chegou lá, colocou já praticamente dentro da cadeia, aquele ginásio. Dali saiu direto para a cadeia. Gente, é a segregação da justiça brasileira. Para uns pode, né? Uns pode, outros não. Para uns a justiça é bem cega, né? Justiça para uns é bem cega, mas para outros funciona muito, muito que bem. O jornalista, gente, tá? Um dos maiores jornalistas do Brasil, Alexandre Garcia, acaba de provar que o Lula destruiu o Brasil. Ele acaba de provar que o Lula acabou com o Brasil. Ele acaba de mostrar o câncer, a podridão e a tragédia
que o Lula é para o Brasil. Como eu gostaria que os esquerdistas que fizeram L e votaram no Lula assistissem esse vídeo aqui. Vocês vão entender. Assistam. Pior. Agora ficou pior. Eu vi que os números são realmente esses. Agora ficou pior. Eu vi que os números são realmente esses. 82.300.000 brasileiros endividados. 49% dos brasileiros adultos estão endividados. É muita gente. E aí Lula, em época de eleição, ele faz isso, né? Ele fez na outra eleição, na eleição municipal, fez isso. Fez o desenrola. Tinha 15 milhões de endividados. Aí, como facilita as coisas, as pessoas se endividam mais, né? Mas eu não sabia que era tanto. Eu pensei que só tinha dobrado. Não dobrou. Quase sextuplicou. Mais do que quintuplicou. 82 milhões, é muita gente. Agora a média de dívida é pequena, considerando que o salário aí, considerando que esse programa abrange quem ganha até 8.105 por mês, né, a dívida média é de 6.300. Uma dívida, sim, que o pessoal não está pagando. Agora tem coisas seríssimas. Vamos pegar do fundo de garantia? Gente, o fundo de garantia é para comprar bem de raiz. O sujeito usa o fundo de garantia dele, ou se ele ficar doente, ou se aposentar, precisar do dinheiro, não ter mais renda, ou para comprar um imóvel, um bem de raiz, que não vai se deteriorar em geral, vai se valorizar. Mas vai usar para pagar dívida. Isso se chama volatização do fundo de garantia. Isso é uma irresponsabilidade do governo. Por causa, irresponsabilidades são muitas, vão se somando, por causa das medidas eleitoreiras demagógicas e populistas que são conhecidas desse país há quase 30 anos. E a gente continua insistindo, será que nós não usamos o cérebro que Deus nos deu, que a natureza nos deu, para pensar a respeito? Estamos sendo enganados e, meu Deus do céu, quem somos nós? Não somos gente. Somos cordeirinhos conduzidos. Aí eu vejo mais ainda. Eu não sabia também que tem um fundo garantidor de créditos, fundo garantidor de operações lá. No banco não é só aquele que o Vorcaro vai dar um prejuízo, no qual o Vorcaro vai dar um prejuízo de mais de 50 bilhões. Tem outro fundo para essas operações. E os bancos estão querendo saber isso. E aí, vamos usar ou não vamos usar? Né? E claro que você sabe de onde vêm esses fundos, né? Não vem de Marte, nem de Taiwan. Vem das pessoas que investem no mercado financeiro. Doe sempre um pouquinho para fazer esses fundos garantidores. Sempre tem alguém que vai pagar o almoço, porque não tem almoço grátis. Bom, só para a gente se dar conta, né? Para administrar a nossa vida financeira, porque eu vejo que tem tanta gente devendo. O meu avô sempre me ensinou: não dê o passo maior que as pernas, porque senão rasga as calças. Então a gente não faz isso. Há momentos em que talvez seja necessário. Mas o ideal é a gente emprestar dinheiro para o banco, poder emprestar para os outros e o banco pagar juros para a gente. A gente vira sócio do banco. Um sócio menor, né? Porque o banco fica com a melhor parte, né? Bom, mas, gente, está lá no editorial do Estadão, do Estado de São Paulo, um dos mais importantes jornais do país. Tem um deputado do PT, que faz parte da mesa diretora da Câmara, primeiro secretário, Carlos Veras. O Estadão fez um levantamento e viu que de 1.000 pedidos de informações sobre coisas do governo, principalmente do master do governo,
pedidos por deputados, tem 600 parados lá na gaveta dele, retendo. E o Estadão pergunta no editorial: sem informação, como haverá fiscalização? Isso é uma espécie de censura, né? Blindagem ilegal. Porque o artigo 37 da Constituição fala em publicidade como uma das características do serviço público. Tudo é público. E a fonte do poder e do dinheiro tem todo o direito de saber o que estão fazendo com o dinheiro e o poder. De Lisboa, Alexandre Garcia. Gente, tá aí, né? Quanto conhecimento num único vídeo, gente, tá? Que enciclopédia da política brasileira. A gente absorve tanto conhecimento com o Alexandre Garcia, gente, eu fico assim, às vezes, de boca aberta quando eu tô assistindo. É um brilhante jornalista, né? Tá aí, gente, tá? Alexandre Garcia expôs, né? Provou pro povo brasileiro o quão o Lula é um câncer, uma tragédia para o Brasil. Ou seja, há cerca de 1 ano e meio atrás, né? 1 ano e meio atrás, no último pleito eleitoral municipal, tinham cerca de 15 milhões de brasileiros endividados. E 1 ano e meio depois, esse número sextuplicou. Aumentou 6 vezes. Foi para cerca de 80 milhões de endividados. Gente, a impressão que eu tenho é que se o Lula ficar mais 1 ano, né? Se de 1 ano e meio sextuplicou, se o Lula ficar na presidência da República mais 1 ano, todo o povo brasileiro vai ficar endividado. Aí vem com esse desenrola, que é uma atitude mais vergonhosa e vexatória ainda. E tem gente que bate palma para isso, né? Um dinheiro que poderia estar sendo utilizado pelas famílias para comprar uma casa. Não, vai ser para pagar dívidas. Graças ao quê, gente, tá? Ao fracasso desse desgoverno Lula, graças à incompetência desse desgoverno Lula. Gente, que saudade que dá do governo Bolsonaro numa hora dessa, que entregou o cofre pro Lula abarrotado de dinheiro. O Lula chegou lá, gastou tudo e ainda fez mais um rombo gigante nas contas públicas. É terrível, gente, mas teve gente que quis assim, escolheu assim e votou assim. Lamentavelmente, a gente paga pelo pato. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Em Brasília, ó, senador Carlos Viana acaba de revelar que vem bomba gigante para cima de grandes autoridades do alto escalão de Brasília, gente, tá? Não parou só no Ciro Nogueira. Segundo Carlos Viana, que teve acesso ali a alguns dados do celular do Daniel Workari, ele já tá sabendo, tá? Ele tá sabendo antecipadamente, porque o pessoal da CPMI do INSS teve acesso a esses dados dos celulares do Daniel Workari, né? Os dados do Workari, antes mesmo do que está sendo revelado agora. E segundo Carlos Viana, Ciro Nogueira é só a pontinha do iceberg. Vocês não têm noção das autoridades que vão ganhar as manchetes aí nas próximas horas e nos próximos dias, segundo a Polícia Federal. Vejam só. Vocês estão acompanhando os desdobramentos dessas operações da Polícia Federal, que envolvem o senador Ciro Nogueira, um grupo de articuladores, todos eles ajudaram a sustentar e eram mantidos financeiramente pelo Banco Master por Daniel Workari. Nós da CPMI do INSS já sabíamos de tudo isso. Todos os diálogos, as informações, o envolvimento de políticos, que tem outros, hein? Pode esperar que ainda vão aparecer mais nomes, porque as operações, elas estão dando sequência a tudo aquilo que nós começamos lá atrás. Lembram que há mais ou menos 3 semanas fomos ao Supremo, entregamos para o ministro André Mendonça toda a documentação, entregamos à Procuradoria da República? Pois bem, agora vem os desdobramentos. Essa operação ontem em todo o país, hoje nós teremos também mais desdobramentos a partir de sexta-feira, novos detalhes virão à tona. A CPMI já sabia de tudo. Nós tínhamos tudo isso compilado, detalhado dentro das investigações. Eu e o relator Alfredo Gaspar. Agora vocês vão entender com mais clareza por que o Centrão
os partidos se juntaram com o PT para parar, para barrar a CPMI, para tentar, infelizmente, não deixar a população saber do que está acontecendo, mas não vão conseguir. Escrevam o que eu estou falando para vocês. Novos políticos vão aparecer, gente ligada, inclusive, ao governo vai aparecer nessa história, porque o Vorcaro, ele corrompeu muita gente. Fora o contrato lá da mulher do ministro Alexandre de Moraes, que vocês sabem, 129 milhões, que ainda não foi devidamente explicado, e eu acredito que nem será, porque os valores são altos demais. Vorcaro sabia bem como funcionava a estrutura do poder e corrompeu. E essa estrutura corrompida foi que se voltou contra nós na CPMI do INSS, paga a mídia, inclusive, contra nós, porque tentam colocar o meu nome ligado ao Banco Master por meio de Igreja da Lagoinha. Não vão conseguir, porque a verdade vai aparecer nos documentos. Portanto, meus amigos, hoje eu acordei nesta sexta-feira, saindo aqui de Brasília para o interior de Minas Gerais, com a consciência tranquila de que nós cumprimos o nosso papel político da CPMI, não avançamos por conta desse sistema corrupto que tomou conta aqui do alto escalão em Brasília, mas vai aparecer porque está nas mãos de um homem que teme a Deus, que é técnico, não trata as pessoas como inimigo ou inimigo, que é o ministro André Mendonça. Podem escrever o que eu estou falando, hein? Os corruptos estão tremendo aqui, porque o que está lá no celular do Vorcaro era caprichoso, deixava tudo anotadinho, contava para as namoradas. Caprichoso não, ele era vaidoso. Ele gostava de mostrar poder, de pagar cartão de crédito, pagar jatinho, pagar viagens, e fazia questão de dizer assim: olha aqui, ó, tô com todo mundo na minha mão. Saiu exatamente como eu queria, pois agora as investigações estão saindo exatamente como eu queria, como o povo brasileiro quer. Podem esperar, vem mais novidades por aí. Gente, Daniel Vorcaro, segundo Carlos Viana, que já teve acesso a tudo isso que está sendo revelado agora pela Polícia Federal. Muita coisa ainda vai ser revelada, tem nome de grandes autoridades que foram mencionadas, né, no celular do Daniel Vorcaro e que vão ser expostas a qualquer momento. Inclusive, tem informação de que nas próximas horas, além do Ciro Nogueira, tem mais autoridades que vão explodir aí, o nome delas vão explodir aí nas manchetes do Brasil e do mundo inteiro. Inclusive, tem uma autoridade que vocês vão ficar em estado de choque, gente, tá? Mas vamos esperar tudo ao seu tempo. Na hora que a Polícia Federal revelar, todos nós vamos ficar sabendo tintim por tintim.